Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Sabe, quando a gente pensa no nosso tórax, é fácil fazer uma analogia com uma cidade. Com certeza. A maioria das pessoas conhece os grandes marcos, né? O coração, os pulmões, mas pouca gente para pensar em toda a infraestrutura que conecta tudo. As ruas, os túneis, a fiação. E é exatamente aí, nessa infraestrutura, que a saúde e a doença acontecem. Um problema num túnel pode parar o trânsito da cidade inteira. A relação entre as estruturas é a chave de tudo. Desde o início, a gente precisa ter uma regra de ouro em mente. A estrutura dita a função. Estrutura dita função, gostei disso. É uma ótima lente para a nossa análise de hoje. E a disfunção também, claro. Exato. E a nossa missão hoje é justamente essa: explorar a planta baixa da cavidade torácica com foco especial nessa região central, super movimentada que é o mediastino. É quase como construir um mapa 3D para entender não só onde as coisas estão, mas por que a localização delas importa tanto. Perfeito. Não é só um exercício de decorar nomes, é entender a lógica da organização. Por que o esôfago passa exatamente atrás do coração? Por que os grandes vasos saem de um jeito e não de outro? As respostas para isso têm implicações clínicas diretas, sabe? Desde um exame físico simples até uma cirurgia super complexa. Ótimo! Então, com essa ideia de que a estrutura é o destino, vamos começar a desembrulhar esse mapa. Qual é a primeira grande divisão que a gente precisa entender na cavidade torácica? A primeira organização é, na verdade, bem intuitiva. Pensa que o tórax é uma casa com 3 cômodos principais. Ok, 3 cômodos. Isso. A gente tem 2 grandes quartos, um de cada lado. São as cavidades pleurais. E dentro de cada uma, mora um pulmão. Certo. Os 2 pulmões, cada um no seu espaço, no seu quarto. E qual seria o terceiro cômodo? O terceiro cômodo é o espaço que sobra bem no meio, espremido entre os 2 pulmões. É tipo um corredor central, super movimentado, cheio de estruturas vitais. Esse corredor é o mediastino. E é importante dizer, ele não é um órgão. Ah, isso é um ponto importante. Sim, ele é uma região, uma área de passagem e de alojamento para vários órgãos. Tá, então temos as cavidades pleurais com os pulmões e o mediastino no centro. Mas imagino que esse corredor central não seja só um espaço vazio, né? Como ele se organiza por dentro? Ele é incrivelmente organizado. E para a gente entender essa organização, os anatomistas criaram uma divisão que é fundamental. Eles traçaram um plano horizontal, imaginário, uma linha que corta o mediastino em 2 partes. Uma linha onde? Essa linha vai de um ponto bem específico na frente, no osso externo, chamado ângulo external, e vai reto para trás até o disco que fica entre a 4ª e a 5ª vértebras torácicas, a T4 e a T5. Uma linha do externo até a coluna no nível T4, T5. Mas por que essa linha específica? Parece um pouco aleatório. O que tem de tão importante nesse nível para justificar dividir todo o espaço a partir daí? Essa pergunta é excelente, porque a linha não tem nada de aleatório. Esse plano, esse corte transversal, passa por marcos anatômicos cruciais, sabe? É mais ou menos nesse nível que a traqueia se divide nos 2 brônquios. Ah, São tão importante que faz todo sentido usar como um divisor de águas. Tudo que está acima desse plano é o mediastino superior, e tudo abaixo. é o mediastino inferior. Agora faz todo sentido. Não é uma linha no mapa, é uma fronteira onde acontecem eventos anatômicos-chave. Exatamente. E esse mediastino inferior, que fica abaixo da linha, ele me parece ser a área maior. Ele também tem suas próprias subdivisões? Sim, e a organização dele é brilhantemente lógica, porque tudo, absolutamente tudo, gira em torno de um único e principal morador. Para um espaço tão complexo, imagino que precise ter uma estrutura principal que sirva de referência, quase como o marco zero da cidade, né? Qual seria essa estrutura central que ancora todo o resto? O coração, sem dúvida. O mediastino inferior é subdividido em 3 regiões com base na relação delas com o coração e com a bolsa que o envolve, que é o pericárdio. O espaço que o próprio coração ocupa se chama mediastino médio.
Ele é o centro de tudo. É como se o coração tivesse o apartamento de luxo no centro do bairro e os vizinhos se definissem por estarem na frente ou atrás dele. É a analogia perfeita, é isso. O que está na frente do coração, ali entre ele e o osso externo, é o mediastino anterior, e o que está atrás do coração, entre ele e a coluna, é o mediastino posterior. Uma vez que você acha o coração no mediastino médio, o resto do mapa se encaixa. Entendi. Mas essa posição tão central, ela não o torna mais vulnerável? Estar no meio de todo esse tráfego de estruturas vitais parece, sei lá, arriscado. É uma faca de dois gumes. Por um lado, ele está super bem protegido pela caixa torácica, né? Pelo externo na frente, pela coluna atrás. Por outro, essa localização central significa que qualquer problema nos vizinhos pode afetar ele diretamente. Um tumor crescendo no mediastino posterior, por exemplo. Pode comprimir o coração por trás. Exatamente. Pode comprimir o coração. A proximidade é tanto uma proteção quanto um risco. Isso conecta perfeitamente com a nossa ideia inicial de que a estrutura dita a disfunção. E falando nesse mediastino posterior, nesse quintal do coração, o que mais a gente encontra por ali? A principal estrutura que atravessa o mediastino posterior é o esôfago. Ele vem descendo lá do pescoço, passa pelo mediastino superior, e aí ele mergulha atrás do coração para continuar a viagem até o estômago. Ele fica ali, espremidinho entre a parte de trás do pericárdio e a coluna. Nossa, estar tão espremido assim entre o coração e a coluna, com outros grandes vasos passando por perto, isso deve ter alguma implicação clínica importante. Parece uma vizinhança perigosa. Extremamente perigosa. E muito relevante clinicamente. O esôfago divide o espaço com a aorta descendente, por exemplo. Um aneurisma da aorta, que é uma dilatação anormal do vaso, pode crescer e comprimir o esôfago. E aí a pessoa teria dificuldade para engolir. Isso. Causa dificuldade para engolir. Um sintoma que a gente chama de disfagia. A pessoa sente que a comida não desce, sabe? E a causa não está no sistema digestivo, mas sim no vascular. É um exemplo clássico de como a geografia interna afeta a função. Uau! Então, um cardiologista pode acabar investigando um problema que se manifesta como algo digestivo. E a traqueia? Onde ela entra nesse mapa? A traqueia, o nosso tubo de ar, ela fica principalmente no mediastino superior, bem na frente do esôfago. Mas é no final dela que as coisas ficam, assim, realmente interessantes. É onde a gente consegue dar uma espiada nos bastidores da anatomia. Bastidores? Como assim? Perto daquela nossa linha divisória, lembra? A traqueia se bifurca. Ela se divide nos dois brônquios primários, um para cada pulmão. E aqui surge um pequeno debate acadêmico. Um debate. Sim, sobre a que compartimento pertencem esses brônquios que acabaram de se formar. Uma controvérsia sobre o endereço dos brônquios. Exatamente. Alguns anatomistas mais clássicos diriam que eles fazem parte do mediastino médio, junto com o coração. Mas uma abordagem mais simplificada, que é a que a gente vê nas nossas fontes, oferece uma regra mais clara. E qual seria? A regra é: qualquer estrutura que esteja atrás da parede dos fundos do pericárdio pertence ao mediastino posterior. E como os brônquios estão, de fato, atrás do coração, por essa regra, eles moram no mediastino posterior. E na prática, por que essa distinção importa tanto? Na prática clínica, ter uma regra clara ajuda muito a localizar tumores ou linfonodos aumentados em exames de imagem, tipo uma tomografia. Lembro que na faculdade, a relação dos brônquios com os compartimentos do mediastino era a pergunta que mais derrubava a gente na prova prática. Imagino. É um detalhe pequeno, mas que te força a pensar tridimensionalmente, sabe? E a entender que a anatomia, às vezes, tem interpretações diferentes. Essa regra do atrás do pericárdio só simplifica o mapa. Certo. E para completar as regiões, o que temos no mediastino anterior, na frente do coração? Parece um espaço bem pequeno. Em adultos, é mesmo. Contém principalmente gordura, alguns linfonodos, mas em crianças e adolescentes, ele abriga uma parte crucial de um órgão do nosso sistema imune. Ah, você mencionou um órgão do sistema imune que é mais proeminente em jovens.
Que órgão é esse e por que ele se localiza justamente nesse espaço tão disputado? É o timo. O timo é tipo uma escola de treinamento para um tipo de célula de defesa, os linfócitos T. Ele os educa para reconhecer e atacar invasores, mas o que é crucial para não atacar o nosso próprio corpo. Ele é grande e ativo na infância e juventude e depois vai regredindo, sendo substituído por gordura. E a localização dele? A localização dele, tanto no mediastino anterior quanto no superior, o coloca em contato direto com os grandes vasos que saem do coração, o que é ideal para liberar essas células já treinadas direto na circulação. Fascinante. Então construímos o nosso mapa geral. Agora, como tudo isso se traduz na prática, no dia a dia de um consultório? Como esse conhecimento da geografia torácica é aplicado? Um dos exemplos mais diretos e, eu diria, elegantes é a ausculta cardíaca. Quando um profissional de saúde coloca o estetoscópio no peito de um paciente, ele não está procurando o som aleatoriamente. Não, claro. Ele está mirando em pontos muito específicos na superfície do tórax, que são as janelas acústicas ideais para ouvir cada uma das 4 válvulas cardíacas trabalhando. E esses pontos são definidos pela posição exata do coração dentro do mediastino médio. Precisamente. Por exemplo, para ouvir a válvula aórtica, o ponto ideal é o segundo espaço intercostal direito, bem do ladinho do externo. Já para a válvula pulmonar, é o mesmo nível, só que do lado esquerdo. Entendi. Para a tricúspide, a gente desce para o 4º espaço intercostal direito. E para a válvula mitral, vamos para o 5º espaço intercostal esquerdo, um pouco mais para o lado. Cada som tem o seu endereço. Sem conhecer o mapa, os sons se misturariam num ruído sem sentido. É literalmente um mapa sonoro do coração. E a chave para navegar nesse mapa é a anatomia. As fontes que a gente tem também destacam outros marcos que parecem assim contraintuitivos, mas que são clinicamente vitais. Por exemplo, que o topo de cada pulmão, o ápice, na verdade, se projeta para fora da caixa torácica. Para cima. Sim, exatamente. O ápice pulmonar sobe acima da clavícula, chegando até a base do pescoço, no nível da 7ª vértebra cervical, a C7. E isso é uma armadilha diagnóstica clássica. Uma armadilha. Sim, um ferimento por faca na base do pescoço, que uma pessoa leiga pensaria que não atingiu o tórax, pode facilmente perfurar o topo do pulmão e causar um colapso, o chamado pneumotórax. Conhecer esse detalhe do mapa pode salvar uma vida. E o mesmo vale para o limite inferior dos pulmões, imagino. Exatamente. Saber que a base dos pulmões corresponde de forma geral à 6ª costela na frente, à 8ª na lateral e à 10ª nas costas é crucial. Se um médico precisa fazer um procedimento para drenar líquido da cavidade pleural, a toracocintese... Ele precisa saber onde não furar. Exato! Precisa saber exatamente onde inserir a agulha para não perfurar o fígado ou o baço, que estão logo abaixo do diafragma. É um conhecimento de fronteiras, literalmente. É uma quantidade impressionante de detalhes espaciais e cada um com uma consequência prática. O timo que mencionamos, por exemplo. Um tumor no timo, um timoma, crescendo ali no mediastino anterior, pode causar que tipo de problema por causa da sua localização? Pela sua localização, um timoma pode comprimir as estruturas vizinhas. Pode pressionar a veia cava superior, causando inchaço no rosto e nos braços. Pode pressionar a traqueia, causando falta de ar. De novo, a localização do problema determina os sintomas. O mapa nos permite prever o que vamos encontrar. Lembrar de todos esses detalhes, as localizações, as relações entre as estruturas, é um desafio enorme para quem está na jornada de formação na área da saúde. Com certeza. É um volume de formação que exige não só memorização, mas uma compreensão profunda, tridimensional. Organizar todo esse conhecimento de forma eficaz é a chave para transformar informação em raciocínio clínico. Exatamente. E as ferramentas de estudo certas são cruciais para fazer essa ponte. Sem dúvida. Para quem é estudante e quer se preparar de verdade, por exemplo, pode entrar em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ajuda a conectar esses pontos todos. Uma ótima ferramenta para solidificar esse tipo de conhecimento complexo.
E falando em conectar os pontos, vamos recapitular o que a gente viu? Vamos lá. O ponto central para mim é que a cavidade torácica não é um amontoado de órgãos, é um espaço altamente projetado. A divisão inicial em cavidades pleurais e o mediastino central é o primeiro nível de organização. E o segundo nível é a organização do próprio mediastino. A linha imaginária do ângulo external até T4, T5 o divide em superior e inferior. E o mediastino inferior, por sua vez, se organiza em anterior, médio e posterior. Tudo com base na posição do seu morador principal, o coração. Exato. E esse mapa não é só acadêmico. Ele nos permite entender por que um problema vascular pode causar um sintoma digestivo, porque um ferimento no pescoço pode colapsar um pulmão e onde a gente deve ouvir o coração para entender o seu funcionamento. Em resumo, dominar esse mapa é fundamental porque, como a gente disse no início, a estrutura dita a função e a disfunção. A proximidade de tantos sistemas vitais, respiratório, circulatório, digestivo, num espaço tão compacto como o mediastino, significa que nenhum sistema vive isolado. Um problema em um componente quase sempre causa um efeito cascata. A geografia é o destino, mesmo dentro do nosso próprio corpo. Isso nos deixa com uma questão importante para refletir. Considerando como todas essas estruturas vitais, esôfago, traqueia, coração, grandes vasos, estão tão compactadas no mediastino, que tipo de efeito dominó se pode imaginar que aconteça quando um único componente nesse espaço apertado é afetado por uma doença ou uma lesão?